Está a começar agora mais um Almanac Brasil, um programa muito gira. Não está a entender, Patavina? É que no programa de hoje vamos traçar uma linha do tempo da nossa língua desde os primórdios lusitanos. Esse e muitos outros assuntos bestiais você vai ver no programa de hoje, que está a bater. Com quantas influências se faz uma língua? Um escritor que exaltava a preguiça, mas de preguiçoso não tinha nada. Você sabe imitar o som de um passarinho? Se não sabe, veja como é que se faz. Saiba mais sobre o brasileiro que deu asas ao mundo. No Papo Cabeça, as ideias inovadoras de um educador iluminado. Truques infalíveis para o bolo crescer no Ciência Doméstica. E mais curiosidades, enigma e almanaquias, como sempre, causando aqui no nosso programa. Se a língua é mesmo nossa pátria, como cantou Caetano Veloso, ressoando as palavras de Fernando Pessoa, a nossa tem dimensões continentais. Nela cabe de tudo, sotaques, gírias e palavras vindas dos 4 cantos do mundo. A última flor do Lácio. Assim, Olavo Bilac descreveu a língua portuguesa. Mas por quê? Séculos antes de Cristo, na região do Lácio, atual território italiano, viviam os latinos. O povo simples de agricultores acabou se tornando uma das civilizações mais avançadas do mundo, o Império Romano. Lá se falavam 2 latins. O culto da política e dos textos e o vulgar, falado pela população em geral. Esse latim, dito vulgar, originou várias outras línguas, como o espanhol, o francês, o italiano. A última delas foi o português. Por isso, última flor do Lácio. Depois de dominada pelos romanos e pelos germânicos, a região da Península Ibérica foi invadida pelos árabes. Quando o chamado Reino Portucalense os expulsou dali, no território onde hoje fica Portugal, se falava um latim infestado de palavras da cultura germânica, como coifa, ganso, rico, e árabe, como azeite, alfaiate, algarismo, o chamado galego português. No século XV, Portugal entrou na era das grandes navegações e o galego português deu lugar ao português medieval, parecido com o que se fala hoje. A língua portuguesa aportou por aqui em 1500 com a Esquadra de Cabral. Desde então, nunca mais foi a mesma, cada vez mais brasileira. 4 de julho é dia do operador de telemarketing. Trabalho duro esse. Mas nada como um pão de queijo recém-saído do forno depois de um dia difícil, né? Aproveite, 8 de julho é dia dos padeiros. Mas se aquele pãozinho de anteontem te quebrar 1 ou 2 dentes, recorra aos serviços de um protético. O dia deles é 9 de julho, que também é dia da saúde ocular, ou, no meu caso, a falta dela. E... que cheirinho maravilhoso é esse? Olha só, 10 de julho é dia da pizza. Já vi que essa semana eu vou ganhar umas bordinhas, viu? E dia 13 é dia do cantor. Obrigado! Isso é pra quem não acredita. Tem coisa melhor do que relaxar ao som da natureza? O som das aves é o preferido de muita gente. Gostoso é curtir essa cantoria ao vivo. Mas quando isso não é possível, dá para usar instrumentos que imitam perfeitamente diversas aves brasileiras. Quer ver como é que se faz? Eu gosto, quando vejo um pássaro piar, eu procuro imitar ele igual, tentar fazer bem igual para não ter falha, né? Porque se não falhando, ele vem para briga. Ele vem verificar o que está acontecendo. E é aí onde você trabalha, fotograficamente com ele, consegue captar mais imagens dessa forma. Os pios são instrumentos, né, que foram desenvolvidos por meu bisavô, Maurílio Coelho,
tinha o intuito da caça, né, antigamente. Ele criou um método para se fazer o pio em série. Não existe nenhuma outra fábrica igual a nossa e essa fábrica foi fundada em 1903. O processo de fabricação se resume no corte da madeira. Depois os pios sobem para o torno, onde eles vão passar por um primeiro desbaste na espera, que é uma máquina que faz o primeiro corte. Depois essas peças são acopladas, montadas, vem aqui para esse salão onde a gente faz a afinação dos pios. O pio recebe a logomarca, né? É numerado, vai para o verniz e ele já está pronto para ser comercializado individualmente ou nos estojos, nas coleções. Nós temos 2 chororocados, o chororocado de palheta e o de transmissão, que é uma engenhocazinha. A onça, se você fizer isso aqui empoleira num pau, ela vai bem de cabeça baixa, por causa do fio do macaco. A irada também vem. A gente sempre faz uma brincadeira também, ó, esse pássaro pia baixinho. Aí a criançada fica querendo ouvir e de repente... Esse pio aqui é o pio número 25, é o único pio de metal da coleção. O intuito agora do pio não é mais a caça, é a preservação e o estudo da fauna brasileira. Ele serve para chamar o pio do caçador que está piando. Então o caçador vai vir no meu pio achando que eu sou a caça. E a satisfação que ela tem de quando esse animal se aproxima é muito grande. Coisa mais linda do mundo que eu queria responder, olha só. Porque você só vai piar se ele responder. Se ele não responder, não vai ter conversa. Um instrumento que tem uma beleza rara e é uma coisa genuinamente brasileira, né? Antigamente se acreditava que voar era só para os pássaros. Ainda bem que nosso ilustre brasileiro de hoje não caiu nessa, não. Galinha voa, urubu voa e cachorro voa. O desafio dessa antiga brincadeira de criança era pensar rápido e responder na lata. E quando a pergunta era, e o homem voa? Um ilustre brasileiro respondia com certeza absoluta, voa. Anos mais tarde, esse garoto nascido numa fazenda de café do interior de São Paulo mostraria ao mundo que estava certo. Vivendo em Paris, Alberto Santos Dumont começou sua carreira nos céus, construindo e voando em balões e dirigíveis. Foi então que fez seu primeiro voo em uma máquina mais pesada que o ar, impulsionada a motor, o 14 bis. Apesar de Santos Dumont ser reconhecido mundialmente como pai da aviação, os norte-americanos contestaram. Eles diziam que os inventores do avião eram os irmãos Wright, que teriam voado 3 anos antes. A prova era bastante duvidosa, uma foto que não comprovava a data. Mas uma coisa é certa, o avião dos irmãos norte-americanos não voou com força própria, e sim com a ajuda de uma espécie de catapulta. Ora essa, catapultadas até as pedras voam. Santos Dumont nunca patenteou nenhum de seus inventos. Acreditava que eram patrimônio da humanidade. Seu último avião foi o pequeno Demoiselle. Se divertia pousando com ele em jardins ou no centro de Paris para tomar um cafezinho. O garoto inventivo, que na infância devorava os livros de Júlio Verne, encerrou a carreira e a vida em meio a muita melancolia. Teve a tristeza de ver seu lindo sonho de dar asas ao homem ser usado para a guerra. Ele é teólogo, filósofo, psicanalista, professor universitário e uma autoridade quando o assunto é educação no Brasil. Uma das cabeças mais instigantes do país. Rubem Alves. Para a gente entender o que é pensamento, basta pensar no jogo do xadrez. O xadrez é formado por muitas peças. Eu sei o nome das peças e eu sei o movimento das peças. Mas eu não sei jogar xadrez, porque eu não sei como movimentar as peças na dinâmica do jogo. E assim com o pensamento. Nós podemos aprender os detalhes, os fatos, mas pensamento é saber como é que as coisas se relacionam umas com as outras. Há tempos que digo assim, não me preocupo com a colheita,
só me interessa a semeadura. Se vai dar certo, se não vai dar certo, essa questão está fora da minha cabeça. O que me preocupa, o que me interessa é semear bem. Escolas que são gaiolas são aquelas escolas que mantêm os alunos dentro do universo dos programas. E escolas que são asas são aquelas escolas que fazem os alunos saltar dos programas para compreender a complexidade, o desafio e a beleza dos problemas da vida. Eu conheci uma escola que faz isso. Ela não tem professores dando aulas, não tem salas separadas, todos os alunos estão juntos, formam grupos de 6 pessoas e esses grupos escolhiam o tema que eles iam pesquisar e convidavam um professor para ser assessor. Então, eles queremos aprender isso. Professor que não sabia nada sobre isso, que ele não tem obrigação de saber tudo, ia ser um companheiro ajudando aqueles meninos, aquelas crianças, aqueles adolescentes a explorar esse conhecimento novo, que é novo também para o professor. Visitei essa escola em Portugal, se chama Escola da Ponte, e escrevi um livro com o título A Escola com que Sempre Sonhei, sem imaginar que pudesse existir. O que os nossos alunos têm de ter não é hábito, mas é o prazer de ler. É uma coisa absolutamente deliciosa. Os professores não dão respostas, eles fazem perguntas. Aí se desenvolve a inteligência. Não sente aquela moleza de vez em quando, né? Aquela lá que dá vontade que o mundo acabe em barranco para você morrer encostado. Dizem por aí que quando a preguiça chega, o jeito é deitar e esperar passar. E aposto que o escritor Mário de Andrade concordaria com isso. No livro Macunaíma, Mário de Andrade criou um personagem que representava uma suposta indolência nacional. O jovem Macunaíma era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que passou 6 anos sem dar um pio. Mais velho, quando alguém puxava a prosa, recebia como resposta um malemolente: "Ai, que preguiça!" Mário dizia que também se considerava preguiçoso e defendia que a preguiça faz parte da vida dos povos que vivem em climas quentes. Mas quando pintou a inspiração, Mário de Andrade não teve preguiça não. Mesmo em férias, arregaçou as mangas e escreveu Macunaíma em apenas 8 dias. Já imaginou que pode ser mais rápido ir de São Paulo ao Rio de Janeiro de jet ski do que de avião? Bem, pelo menos se a aeronave for o 14 bis. A máquina de Santos Dumont voou a 37 km por hora, um espanto para a época, mas hoje não causaria muita emoção. Em linha reta, o sujeito que saísse da Pauliceia chegaria à Cidade Maravilhosa em 9 horas e 45 minutos. Seria mais rápido ir de carro até Santos, subir em um jet ski que pode andar a 50 km por hora e ir pelo mar. A viagem toda duraria umas 8 horas. E aí, preparado para testar os seus conhecimentos no nosso Brasiliômetro de hoje? Boa sorte! Esses são os olhos de um sujeito boa praça que fez de tudo nas artes. Começou no teatro, no mesmo grupo de Regina Casé, liderou uma banda de rock que foi a febre dos anos 80, partiu para a carreira solo ao mesmo tempo em que participava de muitos programas de TV. Interpretava sempre o típico carioca, fez cinema, novela e participou de seriados muito populares na telinha. Em um deles, que retrata uma família muito unida e bem brasileira, interpreta um mecânico. Já adivinhou de quem são esses olhos? Renato Giannichini? Não, né? Tem uma dica? Ele canta rock, né?